Futebol Clube do Porto que defrontou o Arsenal a contar para a Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto vence por 1-0 com nada mais, nada menos, golo de Galeno num remate fora da área em que Raya foi incapacitado de defender. Um remate certeiro que dá a vitória a Sérgio Conceição e que projeta um segundo jogo em Londres de uma forma intensa e tentar perceber quem das equipas, tanto a equipa portuguesa como a equipa inglesa, avançará para a próxima fase desta Liga dos Campeões. Como eu fiz a minha previsão, curiosamente acertei a 100%. Eu dei o 11 do Futebol Clube do Porto e o 11 do Arsenal e acertei em todos os jogadores e mesmo nas estruturas táticas, o que também na minha previsão falei um pouco sobre a forma do Arsenal jogar, mas de uma forma muito curtinha, porque é um conteúdo para o YouTube e então o vídeo tem que ser um pouquinho mais curto. O Futebol Clube do Porto que vem com Diogo Costa na baliza, Wendel, Otávio, Pepe e João Mário. Otávio continua na equipa, portanto sinal positivo para o defesa brasileiro e que esteve muito bem neste primeiro jogo a contar para a Champions. Ainda há uns meses estava no Famalicão e agora está no maior palco da Europa em termos de clubes. Depois Nico Gonzalez com Alan Varela, meio campo a 2. Pepe a atuar mais à frente, atrás de Evanilson. E depois o mágico, o homem decisivo, Galeno na esquerda, Francisco Conceição na direita e Evanilson no corredor central. Para o lado do Arsenal, Arteta vem com David Raya, o guarda-redes espanhol, ao serviço desta equipa londrina. Setor defensivo com Ben White à direita, Kivior à esquerda, Saliba, Gabriel Magalhães, os centrais desta equipa do Arsenal. Meio campo com Rice e Odegaard, apesar que esta equipa é muito carrossel em termos de mobilidade. Havertz e Trossard, não digo os jogadores mais avançados, porque Havertz tem também um papel curioso, que quando o Arsenal em modo defensivo acaba por recuar, mas é um jogador que se cola muito depois à frente de ataque, a depender das movimentações também de Trossard. E depois uma equipa ampla, aberta, sempre com Saka no lado direito e Martinelli no lado esquerdo. Em relação ao jogo, eu depois trago aqui o meu quadro tático, em que vocês não têm que ligar aos números, nem aos nomes, porque isto foi feito um pouco à pressa, logo após o jogo do Porto. Em relação ao jogo do Porto, uma primeira parte que o Arsenal teve muito mais posse de bola, uma posse de bola que para mim não agrega nem fere esta equipa do Porto, até porque o Arsenal conseguia de uma certa forma queimar uma linha de pressão do Porto e conseguia encontrar espaços para que Odegaard tomasse conta do jogo um pouquinho mais à direita. O Arsenal que usava e abusava e usa e abusa tanto de Saka como de Martinelli na criação de jogadas de 1 para 1, e esse é o forte desta equipa do Arsenal. E depois muita movimentação na frente com Havertz e com Trossard à procura de espaços. Curiosamente eu vi pouca permuta de posicionamento. Eu esperava que Trossard trouxesse muitas dinâmicas nos corredores laterais, que obrigava mais o Saka a vir um pouquinho mais para dentro. Mas eu creio que o Porto teve muito bem. Acho que a estratégia de Sérgio Conceição encaixou ou foi encaixando na primeira parte ao nível das movimentações de Odegaard, que é, na minha ótica, um dos jogadores mais importantes desta equipa, e também o Rice, um jogador muito agressivo, sempre a reduzir espaços para que o Porto não pudesse sair para um possível contra-ataque. Curiosamente foi na primeira parte que o Porto teve a melhor oportunidade de jogo, de golo, através de Galeno, que se antecipa ao central do Arsenal, mete uma bola no poste e numa segunda bola acaba por rematar para fora. Reparem que o Arsenal em todo o jogo teve um remate de Trossard para a bancada, teve também um remate de Odegaard que saiu também para a bancada. Diogo Costa, em termos de trabalho, teve mais nas bolas paradas defensivas nos cantos, em que a maior parte dos cantos eram procedidos de faltas por parte dos jogadores do Arsenal, ao segundo poste, com Havertz, com Saliba.
E o Arsenal foi uma equipa que eu acredito que o Arsenal poderia fazer mais, mas creio que o Porto esteve bem e acho que a estratégia de Sérgio Conceição no conhecimento do jogo do Arsenal acabou por anular algumas peças desta equipa do Arsenal. Uma segunda parte que eu creio que a Arteta não teve tão bem, mas isto é a minha forma e a minha leitura de jogo, é que ele viu necessidade, e é o Arteta, eu apenas dou a minha opinião, claro que estamos a falar de Arteta, quando ele coloca o Jorginho, porque eu acho que o Arsenal não tinha problemas em construir a partir de uma linha intermédia. O Arsenal ficou com o Jorginho e com Rice, e eu creio que aí que o Arsenal foi mais na contenção do que propriamente pensar que iria ao Dragão e vencer com alguma facilidade e a partir desse momento colocar mais homens na frente para poder marcar o golo. Creio que Sérgio Conceição, na minha opinião, foi mágico, porque quando o Arteta coloca o Jorginho com o Rice, o que é que ele vai fazer? Vai colocar Ivan Reimer. E o que é que ele faz? Ivan Reimer com PP e tem ali uma igualdade numérica. Portanto, Sérgio Conceição acabou também por acrescentar ao jogo do Porto, sabendo que mais tarde o Wendel acaba por se lesionar, o Galeno passa para lateral esquerdo, que foi a partir dessa posição que marca o golo do Futebol Clube do Porto, e depois mexendo nas peças da equipa do Porto. Mas creio que Sérgio Conceição aí, na minha ótica, fez uma ótima leitura daquilo que a Arteta queria fazer e que eu não entendi muito bem, até porque os problemas do Arsenal não partiam por esse meio campo, pela forma de jogar. Nem creio que PP, na minha ótica, estivesse a fazer um excelente jogo, mas iria sempre rompendo espaços. Quando toda a gente estava à espera de um empate, o mágico, o artista, o incompreendido, Galeno, acaba por sacar um golão às antigas, aqueles golos de Premier League. O pessoal é apaixonado pela Premier League e o Galeno disse: então, meus senhores, gostam de espetáculo? Pontapé longo, remate longo, e o Porto faz o golo para a alegria de todos os portistas no Estádio do Dragão e não só, espalhados por todo o mundo. Portanto, o Porto ganha. Na minha ótica, o Porto foi superior, teve as melhores oportunidades e no futebol não é a equipa que tem mais posse de bola que está mais próxima de ganhar. Na minha ótica, a equipa que tem mais posse de bola poderá estar mais próxima de marcar golo, mas não de ganhar. A equipa mais pragmática, a equipa que chega lá com mais perigo, número de oportunidades criadas e também oportunidades escandalosamente falhadas, acaba por a equipa estar mais próximo da vitória. De resto, aquilo que eu queria trazer em quadro tático, eu acho que é aquela movimentação do Arsenal que deixou um pouco louco Sérgio Conceição na primeira parte, e creio que mesmo assim o Nico fez um jogaço. Eu creio que para mim o melhor jogador em campo foi Varela. Acho que o Varela cada vez mais está melhor, está adaptado e está a preencher as necessidades que Uribe tinha deixado quando saiu no Porto, e acho que Varela tem estado impecável. Eu queria aqui destacar o Arsenal. O Arsenal tem os dois centrais numa primeira fase. O Arsenal tem os dois centrais, mas faz com que Kiwior fique um pouco mais fechado. É quase uma saída a 3, mas a saída a 3 não está simétrica, não é? Os jogadores não estão em cada corredor. Muitas vezes é um trio em que o Kiwior fica, os dois centrais ficam e forma ali uma linha de 3, deixando muito espaço para o lado direito. E então, como é que a equipa do Arsenal acaba por construir? E ele pega no Ben White, o Ben White que é o lateral direito, e ele depois vem um pouco aqui para o meio. Ele faz esta movimentação para o meio, atrai jogadores para o meio campo, deixando depois aqui o Rice. E eles constroem com um trio, mais ou menos nesta posição, e puxam o Ben White para o meio com o Rice. O Saka continua aberto, mas reparem, quando a movimentação é feita, quando ele vem para dentro, automaticamente o Odegaard faz isto, certo? E há aqui uma grande dificuldade em termos de anulação e que muitas vezes vai puxar o Nico para fazer a pressão nesse corredor. A pressão essa que em algumas situações na primeira parte acabou por chegar mais atrasado. Sabendo que Martinelli ocupa o lado contrário mais aberto, Havertz um pouquinho mais à esquerda,
sabendo que Odegaard vai um pouco mais para a direita e Trossard, o vagabundo desta equipa, a procurar também algumas referências no corredor central. E creio que esta movimentação, deixando muitas vezes o Evanilson e o PP numa linha de 4, em que ficava Varela, Nico, Francisco, Galeno e os 4 jogadores do Futebol Clube do Porto, sabendo que o Porto depois bascula a sua equipa para o lado da bola, e realmente a preocupação desta equipa era não deixar, em termos estratégicos, era não deixar a bola diretamente para o Saka, e o Saka depois ter situações de 1 para 1 com o Wendel, ou Martinelli, situações de 1 para 1 para João Mário. E reparem, o Arsenal conseguia muitas vezes colocar essas situações de 1 para 1. Só que, na minha opinião, tanto o João Mário como o Wendel tiveram disciplinados no jogo de hoje. E podemos dizer que fizeram um ótimo jogo, porque em condições normais o Saka e o Martinelli acabam por criar situações de maior perigo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Não é fácil matar este Arsenal, não é fácil, mas o Arsenal é uma equipa que fica desconfortável na transição defensiva. E é aí que Sérgio Conceição pode apostar as fichas todas no segundo jogo. Reparem, o Futebol Clube do Porto, em termos defensivos, mantinha uma linha de 4, e eu acho que quase na perfeição, sabendo que Martinelli e Saka são jogadores que dão amplitude ao ataque do Arsenal. Trossard com Havertz e Odegaard a preencher muito o corredor central, mas quando a bola chegava ao meio campo do Futebol Clube do Porto, o Ben White acabava por abrir um pouco mais e dar aqui uma cobertura ofensiva a Saka. Porto, que coloca aqui o 4-4-2, com Galeno, Chico, Evanilson e PP. Rice é o jogador do corredor central, Kivior e aqui então os 2 centrais da equipa do Arsenal. E onde é que o Arsenal fica um pouco desconfortável? É quando o Arsenal avança para atacar a área do Futebol Clube do Porto, e reparem que o Rice tem necessidade muitas vezes de subir para reduzir o espaço se houver uma transição defensiva para a equipa do Arsenal. O PP ou o Evanilson eram jogadores que também ou descia PP, e muitas vezes o Evanilson também desceu. Agora, o Arsenal cria aqui um fosso, e isso foi notório. Eu acredito que se o PP tivesse num dia sim, e se tivesse uma tomada de decisão mais acertada, o Arsenal deixa um fosso entre a linha do meio campo e o setor mais defensivo. E o Futebol Clube do Porto, na transição, no momento que rouba a bola, pode muito bem explorar esta zona e entre a linha defensiva e a linha média. Só que há outro problema, é que esta equipa do Arsenal, ele abre essa porta e o Porto pode aproveitar, mas se o Porto não aproveita rapidamente, a equipa do Arsenal são monstros, são mesmo monstros na recuperação posicional em termos defensivos. Há ali um timing em que o Porto pode acelerar, pode ferir, mas se não conseguir, rapidamente o Arsenal depois consegue recuperar essa posição. Foi 2 pontos essenciais. Isto pode servir para o Porto no próximo jogo em termos de transição ofensiva. É um ponto que eu achei que o Arsenal morre nesse momento, quando perde a bola, há esse fosso que o Porto pode explorar. E o Arsenal com bola, há sim esta preocupação na movimentação de Odegaard mais à direita para procurar um espaço para depois engatar o passe para o Saka e criar situações de 1 para 1. No segundo jogo, eu creio que o Arsenal vai trazer outra equipa. Pelo menos, eu não creio que o Arsenal vá trazer Trossard e Havertz, os dois, e poderá fazer aqui algumas alterações em que o Porto tem que abrir a pestana e o Porto tem que definir muito bem uma estratégia se quiser ainda sonhar, que está mais próximo, se quiser ainda sonhar passar à próxima eliminatória da Liga dos Campeões. De realçar que cada vitória na Champions dá dinheiro, uma passagem à próxima fase dá dinheiro, e isso também é bom para uma equipa portuguesa. Só um destaque, acho que merece este destaque, até porque eu sou uma pessoa justa e eu tento falar de todos os jogadores, falo mais na minha stream e não aqui no YouTube. Quero deixar aqui uma nota. O Pep
jogador do Porto, tem mais jogos efetuados na Liga dos Campeões do que toda a equipa do Arsenal. E quando tu fazes essa reflexão, eu acho que exige no mínimo essa mesma reflexão. Muitas vezes nós dizemos que o Pep está velho, o Pep tem uma idade já avançada, mas realmente é demonstrar algum respeito pelo jogador de futebol, olhando para o Pep e tendo este registro, e ainda em 2024 consegue ter este nível competitivo que não é para todos, e só demonstra que não só o Pep, mas também esta equipa do Porto, acredito que estão mais próximos de concretizar esse objetivo, mas que será muito difícil o jogo em Londres frente ao Arsenal.